Doutor Valdemir, na verdade, já existe algum tipo de pesquisa ou levantamento que esteja apontando por que está acontecendo esse aumento dos casos de câncer de intestino e de colo retal? Isso. Quando a gente fala do câncer coloretal, né, então aí entra o intestino grosso, o reto e o canal anal, né? Então, a gente observa, né, no dia a dia e na literatura, que esse aumento tem relação com os fatores de risco, né? Então, à medida que a gente começa a entender quais os principais fatores de risco para o surgimento da doença, né? A gente começa a entender por que que essa patologia, esse câncer, ele está numa crescente, né? Principalmente no sexo, a gente viu que o sexo feminino, eu vou depois passar algumas estatísticas de câncer de maneira geral, e que vem aumentando, né, em pacientes jovens, né, infelizmente. Né, como você falou, a doença oncológica ela é muito frequente, né, nos pacientes mais de 50 anos, realmente, de maneira geral, é um grande fator de risco, é a idade, não só para câncer coloretal, mas para pacientes jovens, a gente, infelizmente, está tendo um aumento crescente no nosso consultório. Muito bem. Doutor Valdemir, você já chegou a pegar algum paciente muito jovem com câncer coloretal? Tem um câncer chamado câncer de apêndice, né? Que se você entrar em consideração como se fosse câncer coloretal, que é uma estruturazinha próxima do intestino grosso, que é muito comum causar apendicite, né? Mas assim, eu já operei crianças com câncer no apêndice, né? E às vezes teve que ser reoperado para fazer a cirurgia de câncer no apêndice, que é você retirar uma parte do intestino grosso. Mas em relação a propriamente dito intestino grosso, né? A gente operou ano passado um paciente com 32 anos, né? Então é um paciente jovem, né? E infelizmente pacientes entre 40 e 50 anos está começando a ter uma frequência maior, uma incidência maior, não só na literatura, mas também no nosso dia a dia, né? Esses pacientes mais jovens com essa doença. Doutor Valdemir, existe hoje muita gente que diz, não, mas eu estou com gastrite, eu estou começando a sentir um incômodo no estômago, essa deve ser gastrite, eu vou ali na farmácia e vou tomar o omeprazol, ou então eu vou ali lá no herveiro e vou procurar um remédio do mato, como a gente chama, e tomar um remédio para curar os sintomas que as pessoas, muita gente acha que é uma simples gastrite. Esses sintomas que parecem com a gastrite, pode ser um indício do início de câncer já? É, o, o grande problema, né, eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus alunos nas faculdades aqui em Mossoró, que o câncer é uma doença traiçoeira, né? Infelizmente é uma doença silenciosa e uma doença traiçoeira. E tem uma frase que eu sempre falo no final da aula, com os pacientes, quando eu estou falando de prevenção, é que quem procura, não é quem procura acha, é quem procura cura, né? Infelizmente é uma doença, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, e até jovem, se você não tem alguns cuidados, ela pode aparecer a qualquer momento, né? Claro que não, ela não é uma doença súbita, mas ela pode aparecer. Então é importante, né, os cuidados, né, de prevenção, de rastreamento, para você evitar, né, ter uma descoberta numa fase mais avançada da doença. Muito bem. Mas os sintomas de uma gastrite para um câncer coloretal são parecidos? É um pouquinho diferente. Os sinais e sintomas de gastrite, ele tem relação mais com câncer de estômago, né? Que a gente depois pode, em outra possibilidade, conversar sobre câncer de estômago. E realmente aquela, a gente chama de epigastralgia, aquela dor na boca do estômago, né? Aquela dor, muitas vezes, às vezes tem uma azia, mal-estar, náuseas, vômitos. A dor, né? Ela pode inicialmente ser uma dor leve e às vezes pode se tornar mais forte. Ela irradia para as costas, a pessoa começa realmente a ter muita falta de apetite, perda de peso. À medida que a doença ela vai evoluindo, né, começa a aparecer sinais e sintomas mais sistêmicos de uma doença mais avançada. Mas geralmente o câncer coloretal, ele também pode dar dor abdominal, né? Mas o tipo de dor abdominal do câncer coloretal é um pouco diferente da dor da gastrite. Quais são os outros sintomas, doutor Valdemir, que caracterizam ou alertam a gente para um possível caso de câncer coloretal? Isso.
A gente tenta sempre, né, na nossa mente, como profissional, tentar dividir essa clínica do paciente, porque o intestino grosso ele é muito longo, né? Então ele faz como se fosse um U invertido, né? Então é uma estrutura muito longa e tem diâmetros diferentes. Então, dependendo da localização que o câncer ele aparece, ele pode dar alguns tipos de sinais e sintomas, como por exemplo, anemia, sangramento, perda de peso, fezes, né, com sangue, ou às vezes realmente as fezes preta, que a gente fala que é a melena, como se fosse uma borra de sangue, uma massa abdominal. Em outros casos, ela pode vir realmente com cólicas, com dificuldade de fazer cocô, né, de defecar, alteração do ritmo intestinal, você tem episódios de diarreia e episódio de constipação. Você observa, a gente chama de fezes em fita, são aquelas fezes que têm um diâmetro fininho, né? Às vezes você faz aquela força de defecar e as fezes você percebe que o diâmetro das fezes mudaram, né? Então, às vezes é fezes com diâmetro normal e agora a gente chama de fezes em fita, elas são fezes afiladas, né? Muita cólica, muita dor pélvica. Então, assim, essas queixas, né? Dependendo da localização, você pode ter essa gama. Infelizmente, né, a maioria dos pacientes não tem queixas, esse é o grande problema, né? Ele aparece e a literatura fala que muitas vezes pelo menos 40, 50% dos pacientes, quando ele vai começar a dar queixas importantes, já está numa fase pelo menos intermediária. Por isso essa importância da prevenção. Se escuta muito na questão de, se não me falha a memória, espero que eu não vá errar no nome, chamado de pólipos. Eu fiz um exame, deu uns pólipos ali na região coloretal. Esses pólipos já são indício do surgimento de um câncer futuramente ou não tem nenhuma associação direta? Isso, ótima pergunta. Grande parte dos tumores, né, do câncer coloretal, ele pode vir desses pólipos, a gente chama de adenomas, né, adenoma tubular, adenoma viloso. Então, esses pólipos é como se fosse uma carnosidadezinha, uma carnezinha, né, dentro do intestino. Então, essas lesões, muitas delas são consideradas pré-malignas, né? Então, elas podem, com o tempo e com os fatores de risco que você vai estar sendo exposto durante anos, esse pólipo ele pode realmente evoluir para um câncer. Por isso a importância, muitas vezes, da colonoscopia, né? Porque a colonoscopia no rastreamento do paciente que não tem nada, não tem nenhuma queixa clínica, né? Ele vai lá e tira esse pólipo, ou seja, ele já está evitando que esse pólipo daqui a 10 anos, né, que é realmente o tempo de evolução de uma lesão pré-maligna para o câncer na fase inicial, né, ele já tira no próprio exame. Estamos conversando com o médico oncologista, Dr. Valdemir Ferreira. Dr. Valdemir, não necessariamente ter um histórico de câncer na família me dá certeza que eu não vou ter um câncer, não é isso? E são duas coisas bem interessantes para a gente diferenciar, né? O câncer sempre ele é genético, né? Ele tem uma alteração no DNA da célula, então sempre o câncer ele é genético. Mas nem sempre o câncer ele é hereditário, nem sempre ele é passado de pai ou de mãe para filho, né? Parente de primeiro grau. Né? A literatura ele fala que esse tipo de câncer é uma média de 5 a 10% dos casos, né? Então, uma média de 90, 85, 90% dos casos, a gente chama que são tumores esporádicos, ou seja, surgiram em relação com a história familiar. Diante algum dos sintomas que você falou, qual o tipo de exame que a gente pode fazer para justamente ter um diagnóstico assertivo de um possível câncer do colo retal? Isso. O melhor exame hoje que você faz é chamado de colonoscopia, né? Colonoscopia é um exame, né, um pouco invasivo. Tem pacientes que às vezes reclamam de um pouco de desconforto, mas é um exame muito seguro, mas que é de extremo benefício ao paciente. A colonoscopia vai ver o intestino, né, o finalzinho do intestino fino, que é o intestino delgado, todo o intestino grosso, o cólon, o reto, né? Então ele vai ver toda esses órgãos e encontrou alguma lesão, ele vai biopsiar. Então, realmente, o melhor exame é a colonoscopia com biópsia.
Doutor Valdemir, quais são os outros fatores que contribuem para o surgimento de um câncer coloretal? Isso. Uma coisa que infelizmente é muito tá na crescente é a obesidade, né? Aí a gente diz, por que que hoje está muita gente jovem, né, com câncer coloretal, né? Tem agora estudos recentes, né, que fala que daqui a 10, 15 anos, né, a população mundial, nacional principalmente, vai ter um boom de pacientes obesos, pacientes com diabetes, né, pacientes sedentários, com baixa ingesta de frutas, verduras, né? Álcool, né? Um índice elevado de etilismo, uma quantidade considerável de gramas de álcool por dia, comidas enlatadas, embutidas, carne vermelhas, né? Então, são esse conjunto de fatores de alimentações, de comportamentos, de estilo de vida, né? Isso aí influencia demais. Então, infelizmente, as pessoas mais jovens, né? Às vezes está tendo, né, muito paciente obeso, diabético, sedentário, né, com tabagismo também é importante fator de risco, etilismo, a bebida alcoólica, né, esses tipos de alimentos, não tem alimentos de proteção, não gostam de frutas, de verduras, de legumes, né, pacientes que têm constipação crônica, as fezes durante muito tempo, né, em contato com o intestino grosso, também é um fator de risco, né? Então, esses fatores, você percebe que são fatores que nós temos como mudar isso. Né? A gente não tem como mudar a idade. Né? Claro, a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta o risco do câncer coloretal. Na realidade, é o grande fator de risco para câncer coloretal é a idade, certo? Mas os outros fatores a gente tem como mudar. E a população jovem tem que perceber isso, tem que sentir, tem que ter o conhecimento dessa prevenção. O Emídio, ele disse o seguinte, que escutou uma vez uma entrevista de um médico dizendo que as pessoas negras, de raça negra, elas têm, deixa eu ver aqui, elas têm mais chance de ter câncer de colo retal. Aí ele pergunta, isso é verdade, doutor? Tem uma certa tendência, um pouquinho a mais da raça negra para câncer coloretal mesmo, isso é verdade, né? Estudos que mostraram isso, né? Mas assim, não é um fator isolado, né? São conjuntos de fatores, né? Eu sempre falo que muitas das doenças, elas acontecem pelo seu comportamento, não é exclusivamente você ser pobre ou você ser rico, você ser branco ou você ser preto, né? Não é isso. São comportamentos, são situações que você está exposto diariamente.